Olá, tudo bem? Vamos conhecer então os livros que eu li em 2020. Muitos não estão aqui no canal ainda, estou devendo resenha, algumas resenhas já estão feitas, só não subiram, enfim. Então vamos lá. Quero te dizer o seguinte, que tenho aqui 3 pilhas de livros, tem uma lista de livros que não estão aqui, que eu li no Kindle ou que eu doei já ou emprestei. Muitos não têm resenha. O que mais que eu posso dizer para vocês? Quanto ao volume de livros, eu não pensem que é grande coisa, assim, porque tem muitos livros aqui que são pequenininhos, são fininhos, tem HQ, tem um ou outro livro infantil. Deu para ler. Aqui, começando com Monster 1, Monster 2. Monster conta a história de esse médico japonês que agora, rapidamente assim, eu já esqueci o nome, mas daqui a pouco eu lembro. Um médico japonês que vivia na Alemanha, um prodígio da medicina, e ele tem que investigar uma série de assassinatos. Ele entra em contato com 2 crianças gêmeas que tiveram seus pais mortos. Só vou te falar sobre isso. Confesso que eu amei este mangá. Vai concorrer a melhores do ano, talvez. Ensaio sobre a cegueira. José Saramago, conta a história de uma peste que apareceu numa cidade fictícia e que deixou as pessoas cegas. É tão atual que é de espantar. Lido, concorrendo aos melhores do ano. Aqui, Água na Boca, foi um dos últimos que eu li, ainda não fiz resenha. Voltando um pouquinho à casinha. Monster 1, talvez já tenha resenha, Monster 2 não. Ensaio sobre a cegueira, sim. Ou aqui ou no Instagram. Água na Boca, de Andrea Camilleri e Carlo Lucarelli. Este é um livro feito a 4 mãos. 2 pessoas escreveram, digamos assim, eles uniram os seus detetives, os seus inspetores, as suas histórias. Os 2 conviveram para solucionar um crime. Acontece que eles escreveram em formato de carta. Um detetive mandava carta para o outro, dizendo o que fazer, como pesquisar, como buscar uma prova. O outro respondia, dizendo o que o outro devia fazer, enfim, até chegarem à conclusão do crime. Eu achei... não me atraiu muito. Não gostei muito. Vou deixar de lado, porque tô separando os melhores aqui para depois fazer os melhores do ano. David Copperfield, de Charles Dickens. Todo mundo sabe que eu e a Flavinha do Flá Valois, @FláValois, lemos em... Nós lemos em leitura conjunta. Foi maravilhoso, concorrendo melhores do ano. História do menino David. É um romance de formação. A gente acompanha David desde a sua meninez, será que existe essa palavra? Até se tornar adulto, casar e ter filhos. Excelente. A Ilha do Tesouro, Robert Louis Stevenson. Acabei de fazer a resenha. Provavelmente a resenha já vai estar no ar. Se estiver, eu deixo aqui o card com o link para lá. Aliás, de todos os livros que eu li, se tiverem resenhas aqui no YouTube, eu já deixo para vocês o link. Eu tô com uma dificuldade em falar hoje. Tô enrolando a língua. Conta a história de um garoto que recebe no seu albergue, que ele ajuda a gerenciar, digamos assim, com a mãe, um pirata, um velho lobo do mar, que deixa uma carta com um mapa do tesouro para ele. Sensacional, adorei. A Odisseia de Penélope, de Margaret Atwood, que eu gostei muito e que revisita a Odisseia, mas sob a visão da mulher de Odisseu, mulher de Ulisses, que é a Penélope. Tem um viés feminista, eu gostei muito, já separei aqui também para escolher se ele vai entrar nos melhores do ano. Jamila Ribeiro, Pequeno Manual Antirracista. Esse eu confesso para vocês que eu fiquei devendo a resenha,
porque eu tô travada, eu me sinto incapaz de fazer. E ele é extremamente necessário e eu vou fazer. Eu juro pra vocês que eu vou fazer, talvez eu releia para ter mais ideias de como falar. Que fala como a gente lidar com o racismo e entender que o racismo é algo estrutural, está na estrutura da sociedade. Não adianta a gente dizer, mas eu não sou racista, eu não discrimino ninguém. A gente não discrimina, mas quais são as tuas lutas? Tu luta para que que o racismo diminua ou não exista racismo no teu lugar de trabalho? Enfim, vou resenhar qualquer hora. Vou deixar separado aqui para resenhar. A Morte de Ivan Ilitch, de Tolstói. É um pequeno grande livro, fala sobre um funcionário público russo mediocrezinho, felizinho, tudo era dentro dos conformezinhos, ele não dava um pum fora do ambiente que poderia dar, e quando ele chega à beira da morte, ele começa a se questionar sobre o que foi a vida dele. Um livro muito bom. Eu não vou botar nos melhores de 2010, mas é um livro excelente. Recomendo. Vamos deixar aqui também. Azul é a cor mais quente. Eu já fiz resenha, ainda não foi ao ar. Conta a história da descoberta sexual de uma menina de 16, 17 anos. Uma menina que é gay. Se descobre gay. E mostra esse primeiro amor dela. O que eu não gostei dessa HQ é que o primeiro amor é muito mais velho que ela. Alguns anos. E ela é menor de idade. Isso também é considerado abuso sexual? Mesmo que seja entre duas meninas? Fica a dúvida. Mas está aqui, lido. É uma HQ que eu recomendaria as pessoas lerem por falar sobre isso, sobre a sexualidade de pessoas jovens se descobrindo. E, enfim, leiam. Uma Casa no Fundo do Lago, Josh Malerman. Eu não sei se classificar isso como... Acho que uma novela, não é um conto. Mas é pequenininho, assim, e é uma novela, conto de terror que ficou mal explicada pra mim, mal acabada. Não entendi muito. Um casalzinho começa a se apaixonar e vão descobrir um lago que tem na sua cidade. E esse lago tem uma casa embaixo desse lago. E eles vão mergulhar para explorar essa casa. E a gente não fica sabendo o que é, por que tem aquela casa ali. O final, incompreensível. Iracema, classicaço, é uma releitura dolorida. Eu achei bem chato. Embora na primeira vez que eu li, eu tenha gostado muito. E conta a história de Iracema, virgem dos lábios de mel, que se apaixona por um português, um gajo muito belo. E a tribo não aceita, enfim, é uma confusão. Eu acho que pra cá eu não fiz resenha ainda. Farei, está no Instagram resenhado. Henry James, A Outra Volta do Parafuso. É um classicaço também, eu gostei. Eu não gostei, mas gostei. É um conto uma novela de terror que devia ser muito terrorífica quando foi feita. Eu achei tranquila, achei bonitinha. Uma babá vai cuidar de duas crianças e coisas começam a acontecer. Ela pinta essas crianças como más. Quer dizer, primeiro ela se apaixona por essas crianças, mas depois acontece alguma coisa que ela fica na dúvida. Será que essas crianças são más? Tem alguma coisa errada com essas crianças? Médiozinho, mas se não tem resenha aí, aguarde que eu vou fazer. Não esqueçam, todos os livros que estiverem aqui, vou deixar o link para quem quiser comprar um deles pela Amazon. E vocês comprando por esses links, vocês me ajudam com uma pequena comissão e não pagam mais nada por isso. E eu sou eternamente grata a vocês. Todos os vídeos que tem resenha, não esqueçam, vou deixar aí por cima. Harlan Coben,
quebra de confiança. Eu amo Harlan Coben, uma história de Myron Bolitar. Eu ainda não fiz resenha, porque eu seria para uma leitura coletiva com as gêmeas, do Leitura das Gêmeas, lá do Instagram, mas as meninas estão se enrolando muito, então eu não sei se eu faço essa resenha ou se eu não faço. Mas tá lido e eu amo Myron Bolitar e Harlan Coben. Carlos Ruiz Zafón, Marina. Eu adorei esse livrinho. É um livro, acho que, digamos, infanto-juvenil, também relativo a uma busca, ao mistério que Marina e um menino se envolvem. Não sei muito o que dizer a respeito dele. Tá aqui lido, eu não vou tecer mais comentários, porque eu vou mentir se eu disser qualquer coisa. Maus, uma grande HQ de Art Spiegelman, vencedor do prêmio Pulitzer. Conta a história do pai de Arte, que foi um ex-prisioneiro nazista, tudo que eles passaram na Segunda Guerra Mundial, tudo que eles sofreram, ele e a esposa. Ó, passou um gato aí atrás. Eu sei, aquela cadeira lá como cenário tá horrorosa, agora que eu vi que tá aparecendo. Relevem, eu mudei de espaço aqui de lugar, porque eu não tava conseguindo me achar. Essa HQ ganhou prêmio, tudo. Ela é, olha quando ela tá marcada. Eu vi alguns sinões que eu não gostei de ver. Mas enfim, é uma excelente leitura e vale muito a pena. O grande Ariano Suassuna, o Alto da Compadecida, concorrendo, óbvio, aos melhores do ano. Conta a história de Chicó e do João Grilo, dois trapalhões que passam suas necessidades no Nordeste lá brasileiro e que resolvem dar pequenos golpes aqui e ali, mas é engraçadíssimo. Esse livro vale muito a pena. Tá aqui. Ana Paula Maia, Enterre Seus Mortos. Foi uma boa leitura. Ana Paula Maia conta a história de pessoas que trabalham nas estradas, recolhendo os corpos de animais mortos para não acontecer mais algum acidente. E eles acabam encontrando uma pessoa morta, um corpo numa mata, e eles têm que vagar com aquele corpo, porque ninguém quer aquele corpo, os necrotérios estão cheios, enfim. É uma escrita objetiva, seca. Eu gostei bastante. Ana Paula Maia, Enterre Seus Mortos. Albert Camus, A Peste, concorrendo melhores do ano. Sim, atual, inacreditável, como ele pôde contar o que estamos vivendo hoje. Negação, as pessoas mesmo assim indo para as praças, apesar de estarem muitas e muitas pessoas morrendo, médicos desgastados, porque não dou conta de atender tanta gente com Covid hoje, né? No livro também, com essa peste fictícia, uma cidade argelina. Muito bom, leiam. Prisioneiro B 3087 é uma outra história sobre campos de concentração, de Alan Gratz. Não é uma história diferente das que nós já conhecemos. Eu peguei essa nova história para ler porque eu ia fazer um especial Segunda Guerra Mundial neste ano e não pude fazer. Comprei alguns livros e tô com um maravilhoso aqui em cima, mas dessa grossura, não deu, infelizmente. Tá aqui. É dolorida, é difícil, só que é só mais uma de tantas. Você pode indicar um livro pesado, bom, sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre prisioneiros de guerra, indico outros. Grande Sertão Veredas, João Guimarães Rosa. Que livro incrível, difícil, se torna chato de vez em quando, sim, não vou negar, mas eu tenho uma relação de amor e ódio. Às vezes me perguntam, eu digo, chato pra caramba. Às vezes me perguntam, me dizem, nossa, apesar disso, é incrível. A verdade é que é incrível, é diferente, é contado num monólogo, não há diálogo.
É alguém contando para o seu interlocutor as suas agruras, como foi ser, no passado, um jagunço, brigando por sabe-se lá o quê. Não é compreensível qual era a briga desses jagunços. É uma prosa poética. É incrível. Vou deixar aqui como melhores do ano, apesar dessa chatice também. Destino Adiado, uma HQ linda, 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 sobre um rapaz que pula de um trem quando ele é chamado a servir no exército e acabam encontrando a identidade dele, os documentos dele caídos, e entendem que ele morreu, entregam para a tia, mas ele está, na verdade, escondido para não servir o exército. E ele acompanha a vida da cidadezinha de dentro do apartamento, da casa de um ex-professor. É linda a HQ. O Hobbit, classicaço também de fantasia, do Tolkien, que conta a história de pequenos serizinhos chamados hobbits, que, na verdade, é um hobbit só aqui, né? Que se aventura com anões e com um mago atrás do ouro que esses anões perderam, foram vilipendiados, roubados, digamos assim, por um grande vilão, que é um dragão, numa montanha, num lugar obscuro. Ele passa por 1000 perigos e já fiz a resenha, está no Instagram, se eu não me engano. Vejam lá. Tô correndo, porque eu sei que vai chegar gente para interromper meu vídeo. As Meninas, Lígia Fagundes Telles. Segunda leitura, uma releitura que eu amei desta vez, que conta a história de 3 meninas bem diferentes, que estão se relacionando num momento de ditadura do país. Uma era uma patricinha... Desculpe, vou reformular. Uma era uma menina melhor de vida. A outra, uma menina que teve uma vida horrorosa, drogada. Ela tá no fundo do poço, depressiva. E a terceira menina, que é a ativista política, que tem que se esconder da repressão. Enfim, elas 3 moram num pensionato e se gostam. E conta a história das 3. Lembrando que este livro passou pela censura, porque o censor, quando começou a ler, achou enfadonho. Então não chegou na parte em que se falava de censura. Perdeu ele, ganhamos nós. Tá aqui. Romance de Genji, é um romance que se passa no Japão muito antigo e conta as peripécias desse rapaz, o Genji, que é o príncipe, que era um rapaz muito bonito. Não seria o príncipe herdeiro, mas é um rapaz que conta os seus amores. É basicamente a vida de seus relacionamentos amorosos. Como curiosidade, eu achei interessante, mas não foi um livro que me atraiu muito, não. Um Conto de Natal, do Dickens. É o segundo Dickens que eu leio esse ano. É um livro que conta a história, é um conto, né? De um homem muito rabugento, avarento, que recebe a visita de 3 espíritos natalinos do passado, do presente e do futuro, que vão levar lições a ele para ele poder se regenerar e se tornar um homem mais afável e mais bondoso e aproveitar o Natal, que é um momento de amor e de gratidão. É bom, mas eu não acho que é um dos melhores do ano. Jogos Vorazes, eu acho que fui a única que não leu, e já li. Comecei a ler o segundo e já não tô gostando muito. Lugar fictício de uma cidade fictícia, um mundo fictício, Terceira Guerra Mundial, ou quarta ou quinta, sei lá. A Terra está dividida em distritos. São 13 distritos, um se rebelou contra o poder. Mataram todos desse distrito, ficaram 12. Por raiva, digamos assim, os governantes desse distrito, desse novo mundo, a cada ano mandam que cada distrito mande 2 representantes para lutarem até a morte. Nós vamos conhecer, então, a vida dessa menina e do menino do distrito 12, que lutam nesses jogos. Então, vamos continuar. Filoctetes, de Sófocles. Eu gostei muito de ler.
dentro daquele meu projeto de ler os gregos e histórias ligadas à história grega, lá do início, né? Conta a história desse herói Filoctetes, que era um herói grego, que foi abandonado numa ilha a caminho da Guerra de Troia, porque ele foi mordido por uma cobra e aquela ferida infectou e ele gritava muito, enfim, foi abandonado. Só que havia como se diz, um presságio, algo do tipo, de que os gregos só ganhariam a guerra se este homem estivesse presente. Então, Odisseu e seu filho, o filho de... Não me lembro se era o filho de Odisseu ou o filho de um outro herói, que agora me foge o nome, foram até essa ilha buscar esse rapaz. E eu gostei muito de ler. Eu só não vou botar nos melhores do ano, porque eu já tô acumulando aqui vários. Então, vou ter que escolher, vou abrir mão desse. O Último Judeu, de Noah Gordon, é um livro muito interessante, muito bacana. Uma história de terror na Inquisição. Eu li O Físico e o Xamã, do Noah Gordon. Este livro conta a história do último judeu na Espanha, porque os reis católicos exterminaram os judeus ou mandaram que os judeus saíssem de suas terras. Esse rapaz ficou um problema lá, todos foram embora, ele acabou ficando sem querer. E conta a história dele, ele vaga pela Europa e ele não muda a sua fé. Ele tem que esconder a sua fé, mas ele continua professando a fé judaica, apesar de tudo, apesar dos perigos da Inquisição. Maravilhoso esse livro. Vou deixar aqui entre os 10 melhores, que já estão em 20. Vou ter que escolher de alguma forma, depois a gente vê. Viventes de Água... Opa! Viventes de Água Preta, de Jorge Medawar. Que coisinha boa este livro. Certamente melhores do ano. Eu tive o prazer de conversar com o filho do Jorge Medawar, que me contou histórias do pai, e eu queria ser uma mosquinha para ter estado naquele momento em que Jorge Medawar conversava com Jorge Amado e contavam causos um para o outro. E este livro aqui é muito, muito bacana. São contos assim de aquecer o coração da gente. Minha Sombria Vanessa, de Kate Elizabeth Russell, é um livro, acho que todo mundo já ouviu falar, que é um livro hypado, né? É um livro que fala sobre abuso sexual, sobre uma menina adolescente que é seduzida e abusada por um professor muito mais velho. E a questão é que ela não entende como abuso no início do livro, e ela custa para poder entender isso. Não vou dar mais spoiler, mas é um livro pesadíssimo e muito, muito bom. Pedro o Grande, opa, que mania que eu tenho. Pedro o Grande, de Robert K. Massie, uma grande biografia de um grande homem que, apesar dos pesares, apesar de ser um rei, e como rei era um déspota, ele foi um grande legislador, um grande homem com ideias brilhantes para a Rússia, ideias que ele pouco pôde implementar porque os seus, digamos assim, comandados não ajudavam. Maravilhosa, certamente entre as 10. Olga Tokarczuk, Sobre os Ossos dos Mortos, ganhadora do Nobel de Literatura. Eu gostei médio, todo mundo adorou, eu gostei médio, assim. Conta a história de uma senhora que mora num vilarejo frio, que é um vilarejo de verão, todos vão embora, ficam 2, 3 vizinhos ali, e um vizinho aparece morto, e ela vai investigar a morte desse vizinho junto com outros 2, 3 vizinhos, inclusive relacionam essa história, a autora relaciona essa história com a morte de animais. E eu achei meio
esdrúxula a história, pra falar a verdade. Não curti. Vou deixar de ladinho aqui. Octavia E. Butler, Kindred, Laços de Sangue. Maravilhoso, amei. Ficção científica. A personagem principal aqui volta ao passado. Às vezes ela é, por algum motivo, chamada ao passado por um garoto. Quando o garoto tá em perigo, ela se vê no passado. E ela tem que viver no passado, só que ela é uma menina, uma moça preta, que volta ao passado, num passado escravocrata, americano, perigoso para ela. E é muito interessante, muito bacana. E a Octavia, vocês já sabem. Deixa eu ver se tem a fotinho dela aqui. Não tem. Enfim, Octavia E. Butler. Jeremias Pele é uma HQ pequenininha, fininha, que conta a história desse menino, o Jeremias, que está na escola e sofre um certo tipo de racismo, que eu acho que a gente pode chamar de racismo estrutural. Não sei se é exatamente isso que a Djamila entende como racismo estrutural, mas ele está na escola e a professora pede para falarem sobre profissões e todo mundo escolhe ou pode escolher médico, engenheiro, e ele se vê obrigado a retratar uma profissão, não me lembro exatamente se é pedreiro, se é carpinteiro, enfim, ele não pode escolher, ela escolhe por ele. Então ele vai se rebelar contra isso. Uma HQ bonitinha. Semilunar, outra HQ de Camilo Solano, é uma moça que é gaga e que é boa em música. Quando ela canta, ela perde a gagueira, né? Ela controla a gagueira, a mãe dela a ensina a controlar essa gagueira e ela consegue passar numa prova para um conservatório de música e mostra ela sofrendo bullying, etc, etc. Bem interessante. Nunca houve tanto fim como agora, Evandro Afonso Ferreira. O Evandro é um escritor brasileiro. É muito interessante esse livro. Ele fala sobre um bando de crianças mendigas que vivem sozinhas nas ruas e se protegem e passam muitas necessidades, enfim. E esse grupo, ele é chamado de farândula, de nomes antigos e nomes que querem denotar um bando esfomeado, esfarrapado. Conta a história do narrador, como é que ele viu aquele bando e como ele conseguiu sair disso, suas paixões, enfim. E ele usa analogias com personagens gregos. E eu gostei bastante, é pesado. Como este vídeo eu sei que vai ficar muito longo, eu vou dividir esta apresentação dos livros que eu li em 2 partes, tá bem? Combinado? Obrigada por hoje, obrigada pela paciência, por terem me acompanhado até aqui. Essa foi a primeira parte do vídeo. Continuamos no próximo vídeo com os outros livros que eu li.